Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus caros amigos e amigas que acompanham o nosso programa, Pergunte e Responderemos pela TV Canção Nova. Mais um programa no ar para você, respondendo as perguntas que chegam para nós, ok? Não é um trocando ideias, é responder a pergunta de maneira rápida para que a gente possa responder mais perguntas que nós temos aqui, ok? Convido vocês que estão aqui, vocês que estão nos acompanhando pela televisão, vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós nesse momento, para que a gente possa fazer um programa bem de acordo com aquilo que a igreja nos ensina, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, começando o programa, eu quero lembrar que a Canção Nova faz todo ano esse retiro popular para ser usado principalmente durante a Quaresma, mas também depois, né? E sempre preparado por Dom Alberto Taveira, né? E a Canção Nova está fazendo uma promoção dele, está aqui, ó, quero ler para você, né? 35% de desconto, tá? E os descontos vão até o dia 10 de fevereiro, 10 agora, tá? E olha, não é para você usar só durante a Quaresma, é um livro para você usar a vida inteira, tá? E também quero lembrar que a Canção Nova depende de você, né? Graças a Deus, fechamos mais um mês aí com 100%. Significa o quê? Todas as despesas do mês foram pagas, né? Que beleza, é uma graça de Deus. Então você recebe na sua casa o boleto, tem aqui uma mensagem sempre do Padre Jonas, né? Tem aqui o boleto, você pode acrescentar aqui seu algo a mais, se você quiser. O boleto tem marcado aqui com o valor, mas você pode acrescentar mais o que você quiser, né? E você está ajudando a evangelizar, ajudando a salvar almas, ok? Muito obrigado pela sua contribuição, que ajuda a Canção Nova a manter no ar a TV 24 horas, a rádio 24 horas, a internet 24 horas, as casas de missões no Brasil e no mundo inteiro. São mais de 1.500 consagrados, mais de 1.000 funcionários, né? É um verdadeiro, eu costumo dizer, um verdadeiro mutirão de evangelização, graças a Deus. Cumprindo aquilo que Jesus disse, né? Ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a todas as criaturas, beleza? Bom, aqui temos amigos aqui de São Paulo, da capital, presente aqui conosco, bem-vindo. Também de Nilópolis. Ok, Goiás. Muito bem. Sejam bem-vindos aqui ao nosso programa de hoje. Vamos aqui já responder as perguntas que já chegaram. A primeira pergunta é da Kátia Cristina. Ela diz assim: o que a igreja diz a respeito daqueles que, por questões de isolamento, cultura ou diferentes cultos, não tiveram acesso à palavra de Deus? Bom, o nosso catecismo deixa isso bem claro. Parágrafo 846, o catecismo diz assim, que a igreja é necessária para a salvação. Por que o catecismo diz isso? Porque a igreja ensina que a salvação Deus deixou no mundo nas mãos da igreja. E a salvação, você sabe, chega a nós principalmente pelo batismo, pela crisma, pela confissão, pela Eucaristia, os sacramentos. E quem recebeu de Deus os sacramentos é a igreja. Então, o catecismo diz aqui, no parágrafo 846, né, ele diz assim, que, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição da igreja, o Concílio Vaticano II ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação, que é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Então, Cristo é o único Salvador, e o Cristo se torna presente em nós pela igreja, que é o corpo místico de Cristo, ok?
Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja. Por quê? É a igreja que dá a fé e o batismo, certo? Na qual os homens entram pelo batismo como que por uma porta. Por isso aqui é muito sério, olha, por isso não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a igreja católica foi fundada por Deus por meio de Jesus Cristo como instituição necessária, apesar disso não quiserem nela entrar ou nela perseverar. Bom, eu quero lembrar que quando o catecismo fala de igreja aqui, são todos os batizados, ok? São os batizados que pertencem à igreja. Agora, o catecismo diz o seguinte, que, olha, esta afirmação não visa aqueles que sem culpa, desconhecem Cristo e a igreja. Então, é a pergunta que a Kátia está fazendo. Aquela pessoa que sem culpa, não foi evangelizada, não conheceu Cristo, não conheceu a igreja, pode se salvar? O catecismo diz que pode, desde que ela viva de acordo com os ditames da sua consciência. Okay? Então, Deus não é injusto. A pessoa, não sei, lá um índio, lá no meio da Amazônia, nunca viu um missionário, nunca viu falar de Cristo, de igreja, de evangelho, pode se salvar? Pode, porque a consciência dele é a voz de Deus. Está aí. Agora, o catecismo deixa claro, quem conheceu a igreja, foi evangelizado, sabe que a igreja é necessária, né? Pelo batismo, pela crisma, eucaristia, etc. A pessoa rejeita isso voluntariamente, aí o catecismo fala, essa pessoa pode perder a salvação, ok? Então fica bem claro, se quiser ler com calma, e leia o parágrafo 846 e 847, até o 848 do catecismo, explica essa questão bem clara. Muito bem, Kátia, agora o Luiz Medeiros, do Ceará, ele pergunta o seguinte, depois que ressuscitarmos, qual será a nossa aparência cronológica? Tempo, né? Nosso corpo glorioso terá a imagem conforme a idade que falecemos? Ô Luiz, ninguém sabe responder essa pergunta, só Deus. Nós teremos um corpo glorioso de São Paulo, né? São Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, São Paulo fala assim, nós somos cidadãos do céu, e é de lá que nós receberemos um corpo glorioso do Senhor Jesus, que é capaz de transformar todas as coisas. Então, sendo um corpo glorioso, vai ser um corpo belo. Se vai ser parecido com esse corpo que a gente tem hoje ou não, não importa, claro que vai ser muito melhor. E não haverá mais uma cronologia. Ele fala, qual será a nossa aparência cronológica? É difícil dizer, né? Com que idade a gente vai parecer? 20 anos, 18 anos, 15 anos? Não sei. Né? Vai ser um corpo glorioso, que não fica mais doente, não envelhece, não precisa tomar banho, não precisa usar desodorante. Vai ser glorioso em todos os aspectos, tá certo? Tá aí, Luiz. Henry pergunta o seguinte, li que em meados do século XI, a Igreja Católica já acreditou na reencarnação. Mentira. É uma informação correta? Mentira. Porque hoje não admitimos essa crença. Ô Henry, eu queria saber qual é o documento da Igreja do século XI que fala isso. O que aconteceu foi o seguinte, que lá no século III, né, houve um padre da igreja, né, Orígenes, que resvalou um pouco nessa questão da reencarnação. Não foi bem questão de reencarnação. Orígenes, ele acreditava na chamada pré-existência da alma. O que quer dizer isso? A igreja ensina o seguinte, no momento da concepção da criança, Deus cria uma alma nova e coloca naquela semente de vida que é a primeira célula, né? Fruto da união do sêmen do pai com o óvulo da mãe. Essa alma não existia. Não, Deus cria uma alma nova e coloca ali. Orígenes, que era padre da igreja, não foi canonizado. Orígenes acreditava que
na pré-existência da alma, como se houvessem almas que Deus colocasse. Não, a igreja sempre acreditou que Deus cria a alma. Então, reencarnação nunca foi algo ensinado pela Igreja Católica. Eu tenho, inclusive, uma matéria muito boa do Dom Estevão Bittencourt, que ele varre isso lá desde o primeiro século até hoje. Okay? Não é uma verdade, não existe documento do século XI da Igreja que fale que a Igreja acredita na reencarnação. Né? Bora, basta ver uma citação da Bíblia. Hebreus 9, 27. O que diz a carta aos Hebreus 9, 27? Diz assim: está determinado que cada um morra uma única vez. Ó, para ver a reencarnação tem que morrer mais de uma vez. Morra uma única vez e em seguida vem o juízo particular. Está aqui. Ó, se está escrito que a gente morre uma única vez, não tem reencarnação. Então a igreja nunca pode interpretar isso diferente. Ok? Uma pessoa que pede para não ser identificada, a gente não identifica. Pôncio Pilatos teve culpa pelo que aconteceu com Jesus? Teve culpa séria, porque Pilatos sabia que Jesus era inocente. Ele falou para os doutores da lei: não encontro culpa nesse homem. Mas aí o que aconteceu? Os doutores da lei, os fariseus, começaram a ameaçá-lo. O nosso único rei é César. Se você libera ele está dizendo que ele é rei, então você está se colocando contra César. Aí o Pilatos ficou com medo, porque o Pilatos dependia de César, que era Tibério César, o imperador, né? E por aquela pressão toda, né, Pilatos entregou Jesus à morte. Mas ele falou duas vezes, Evangelho de São João narra, ele falou duas vezes: não encontro culpa nesse homem. E Jesus falou para ele: Pilatos, meu reino não é desse mundo. Pilatos, fica tranquilo, eu não vim aqui para derrubar você, nem César, nem Herodes, nem ninguém, meu reino não é desse mundo, Pilatos. Pilatos sabia que ele era inocente, então claro que teve culpa. Ele foi um elemento importante no plano de salvação. Não é que, se ele foi importante, veja bem, Deus não premeditou isso. Deus não forçou que Pilatos negasse Jesus, não. Deus simplesmente aproveitou o fato. Deus sabe do mal tirar o bem. Deus aproveitou a negação de Pedro, Deus aproveitou a traição de Judas, Deus aproveitou o fato de Pilatos ter entregue, para que acontecesse a salvação através da morte de Cristo. Mas o catecismo fala claro, isso não foi um teatro que Deus montou. Ó Judas, você vai fazer esse papel aqui, você vai trair o filho do homem. Ó Pilatos, você vai... Não, cada um agiu voluntariamente. Só que Deus, na sua sapiência, ele aproveitou tudo isso e montou um plano. O plano qual era? A morte do seu filho na cruz resgataria a humanidade da culpa dela diante da justiça divina. Está aí. Mas ninguém, alguém fala assim: mas e se Pilatos não tivesse condenado Jesus, se Judas não tivesse traído, o que ia acontecer? Não sei, Deus, na sabedoria dele, tinha outro caminho para salvar a humanidade. A igreja não trabalha com os condicionantes. Se acontecer, não, a igreja trabalha com o que aconteceu. O que aconteceu a igreja sabe, o que não aconteceu é divagação. Então, entendam bem isso, né? Não houve uma ação de Deus que tirasse a liberdade das pessoas, de Judas, de Pedro, de Pilatos, não, nada. Deus apenas aproveitou essa situação e em cima dessa situação ele montou um plano, ok? É o que Deus sempre sabe fazer. Carmen Santos: é proibido bater palma na missa, seja no canto de entrada ou durante o hino de louvor? Olha, essa questão aparece toda hora. O que eu vou dizer aqui? O missal romano e os documentos sobre a missa, por exemplo, o documento Redemptionis Sacramento, que tem no livro meu aí de liturgia que eu escrevi, não fala em palma. Em nenhum momento da missa não fala em palma. Papa Bento XVI era contra bater palma.
Papa Bento XVI dizia naquele livro dele, né? Iniciação à liturgia, muito bonito da editora Paulino. Bento XVI dizia o seguinte: a missa é o sacrifício do Calvário que se torna presente. Então, não é lugar meio que para palma, é visão do Papa Bento XVI. Agora, veja bem, o que acontece na prática? Na prática acontece o seguinte: muitas missas que eu vou, em várias dioceses diferentes, o povo bate palma. E ninguém proíbe, o bispo não proíbe. Então, o povo também não tem culpa de estar atuando assim. Eu acho que se um bispo não quer, então ele tem que orientar os padres dele, ó, não batam palma na missa. Eu conheço um bispo que proibiu na diocese dele. Não vou dizer o nome dele aqui. Conheço um bispo na minha diocese, não quero que bata palma. Pronto. Como não está regulamentado, nem no missal, e nem na Redemptione Sacramento, e nem outros documentos sobre a missa, a questão é omissa, então eu penso que essa pergunta aqui, em cada diocese, eu penso que precisaria ser respondida pelo bispo. Se o bispo disser, não, pode, entendeu? Em tal situação, no Glória, no canto de entrada, pode, fora disso não pode, não sei. Aí o povo, pelo menos, age corretamente. Muito bem. Bruno Leandro, podemos comungar em uma missa ortodoxa? O Bruno não pode nem participar de missa ortodoxa. A missa ortodoxa vale? Vale. Deixa eu explicar. A Igreja Ortodoxa, aquela que separou da Igreja Católica, lá em Constantinopla, na antiga Grécia, né, em 1054. Rompeu com o Vaticano. Então, tem os patriarcas ortodoxos, tem um patriarca de Jerusalém, patriarca de Moscou, patriarca de Constantinopla, que fica em Istambul, não estão mais sob a jurisdição do Papa, então separaram. Então é o seguinte, o Código de Direito Canônico diz assim: o católico não pode participar da missa ou dos sacramentos da Igreja Ortodoxa. Os sacramentos deles são válidos. Não são lícitos, mas são válidos. Qual é a diferença? Eu vou explicar. Você roubar R$100 de alguém é lícito? Não. Mas esses R$100 vale? Vale. Senão o ladrão não roubava. Se ele perdesse a validade. Então, como a Igreja Ortodoxa separou da Igreja Católica, a Igreja considera que não é lícito você, mas vale. Por que vale? Porque eles conservaram a sucessão apostólica. Ou seja, os bispos deles são bispos que vieram lá da sucessão até São Pedro, entendeu? Diferente da Igreja Anglicana, que não teve isso, os protestantes não tiveram isso. Agora, o catecismo ele abre uma exceção. Numa cidade, por exemplo, se não tem nenhuma igreja católica, não tem missa nenhuma, e tem uma igreja ortodoxa, e a pessoa não consegue assistir à missa em nenhuma outra igreja católica, então, excepcionalmente, ela pode assistir à missa nessa igreja ortodoxa e comungar. Mas veja bem, é uma exceção. O catecismo, o código é bem claro, uma exceção. Se a pessoa de jeito nenhum não tem chance de ir na missa católica e tem uma missa ortodoxa, então aí paciência para não ficar sem o sacramento, aí a igreja permite. Leonardo Araújo, José e Maria seriam os primeiros casos de assexualidade no mundo? Não, eles não eram assexuados. Não, eles eram pessoas normais. São José era homem, plenamente homem, Maria, mulher, plenamente mulher. Apenas eles não tiveram vida sexual, né? Porque Maria foi sempre virgem, está aqui no catecismo, diz Santo Agostinho, virgem antes, durante e depois do parto. É uma coisa, é um milagre, né? Milagre. Uma virgem conceber pelo Espírito Santo, dar à luz e continuar virgem. É um dogma de fé, né? Foi proclamado lá no começo da igreja, por volta do ano 300 e pouco, lá na cidade de Capua, na Itália, houve um concílio lá que proclamou isso. A pessoa pergunta, por quê? Por que Deus quis assim? A igreja responde, Deus quis deixar um sinal do Emanuel, do Deus conosco. O sinal está lá no profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis o sinal, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, Deus conosco. Então Deus quis deixar um sinal.
O sinal de Emanuel é esse: a mãe é virgem e virgem perpétua. O catecismo usa essa expressão. Aqui no parágrafo mais ou menos 448, o catecismo usa essa expressão, virgem perpétua. Usa até uma expressão em grego, aei partenos. Partenos em grego quer dizer virgem. Aei quer dizer sempre. Aei partenos, sempre virgem. Santo Agostinho dizia, virgem antes, durante e depois do parto. É um sinal que Deus quis deixar. Isso não quer dizer que o fato de uma mulher que concebe e deixa de ser virgem e dá luz, isso não quer dizer que isso seja algo menor. Não quer dizer nada, é uma maravilha, foi Deus que fez assim. Mas Santo Agostinho dizia, para aquele que é extraordinário, todas as coisas são excepcionais. Ou seja, para Jesus, tudo é diferente. Tudo é diferente. Por exemplo, esses dias eu estava vendo uma homilia do Padre Paulo, né, na festa da purificação de Maria, né? É dia 2 de fevereiro, né, que Maria apresenta Jesus no templo e a mulher tinha que se apresentar porque cumpriu os 40 dias da sua impureza. Que impureza é essa que Nossa Senhora tinha? Era uma impureza que para os judeus era ritual, não era uma impureza moral, não é uma impureza devido a pecado, é uma impureza que eles consideram ritual. E aí Padre Paulo dizia o seguinte, ele que é um homem erudito, Nossa Senhora não tinha nem pureza moral e nem pureza ritual. Por quê? Porque a pureza ritual vinha do fato da mulher dar à luz, como qualquer mulher, e ela fica um tanto de tempo menstruada. Para o rito judaico, para a lei mosaica, a mulher, quando estava menstruada, era considerada impura. Ela não podia tocar ninguém, que a pessoa ficava impura. Era uma coisa terrível. Tanto assim que aquela mulher hemorroísa, que tinha aquele fluxo de sangue de 12 anos, ela não quis tocar em Jesus. Ela disse, se eu tocar apenas o manto dele, eu já fico curado. Ela sabia que não podia tocar em Jesus, porque ela era considerada legalmente impura. E Jesus gostou e curou a doença dela. Entende? Então, Nossa Senhora, o parto de Nossa Senhora, como o Padre Paulo ensina, foi um parto que foi diferente, que não causou nela tudo que causa normalmente numa mulher quando dá à luz. Não. Por quê? Porque Jesus é extraordinário. Então, tem um santo da igreja, eu gosto muito dessa citação dele, São Cirilo de Alexandria, que é do ano 300, mais ou menos. São Cirilo diz assim, o vidro é atravessado pela luz, de um lado pelo outro, a luz atravessa o vidro de um lado pelo outro e não quebra o vidro, né? Então, São Cirilo fala, por que o verbo não pode entrar e sair no ventre da mãe sem rasgar as paredes? Bonito, né? Se a luz pode atravessar o vidro e não quebrar o vidro, Jesus é muito mais do que a luz. Aliás, Ele é a luz do mundo, né? Ele pode entrar e sair no ventre da mãe sem rasgar as paredes. Ok, eu gosto de explicar isso porque é um dogma de fé, que muita gente não entende e por isso não acredita, ok? Maria sempre virgem. Renata, do Rio de Janeiro, os padrinhos de batismo da minha filha não são casados na igreja, só no civil. O batismo da minha filha tem valor para a igreja? Claro que tem. A validade do batismo não depende dos padrinhos, porque o batismo pode ser feito até sem padrinho. No caso de uma criança que está correndo risco de vida, de morte, qualquer um pode batizar sem padrinho. O padrinho é para auxiliar a educação religiosa do afilhado, né? A igreja exige que os padrinhos, está no Código de Direito Canônico, os padrinhos sejam batizados, crismados e estejam vivendo de acordo com a lei católica. Por quê? Porque vai educar o afilhado na lei católica, entende? Agora, inclusive, cabe aos párocos verificarem isso. Mas se aconteceu isso daqui que a Renata está dizendo, né? O padrinho não são casados na igreja, quer dizer, não estão vivendo de acordo com a lei de Cristo, o batismo valeu plenamente, não tenha dúvida não. Não identificar, uma pessoa que fez de tudo para salvar o seu casamento, mas que não obtém sucesso e se separa, comete pecado? Depende, cada caso é um caso, né? Há casamentos que a gente sabe que não foram válidos, o tribunal da igreja declara nulidade. Então, é difícil dizer aqui, né,
se é pecado. Eu acho que é pecado quando uma pessoa é casada, vai, trai a outra, etc., aí provoca a separação, é claro que está havendo um pecado, né? Mas temos que ver caso a caso para dizer se acontece um pecado ou não, né? A igreja autoriza, o Código de Direito Canônico autoriza que um cônjuge que é traído sistematicamente pelo outro, que ele se separe do outro. Está aqui. É claro que a igreja não quer isso, mas se um cônjuge é traído pelo outro sistematicamente, não é, eu digo aquela traição que foi uma vez, mas como o Regan se arrependeu, a igreja sugere até o perdão, mas quando é um caso crasso de traição, a igreja dá o direito do inocente se separar. Não dá o direito de ele casar de novo, mas dá o direito de se separar. Por isso vamos conhecer o Código de Direito Canônico da igreja, né? Outra pessoa que pede para não ser identificada. Fazem 27 anos que vivo em segunda união. O padre me diz que se tem uma consciência tranquila perante Deus e a igreja, não viva em divergência, e assim continua a receber o sacramento. Isso é correto? Bom, o que diz o Catecismo da Igreja? Parágrafo 1651. O casal de segunda união não pode nem se confessar e nem comungar. Okay? Isso está no Catecismo, aprovado pelo Papa João Paulo II. O Papa Francisco, na exortação deles sobre a família, depois do sino da família, deixou uma frestinha aberta, que provocou até certas reclamações contra ele, né? Ele diz que um sacerdote, se achar que não houve pecado, ele poderia até autorizar a comunhão. Mas é difícil se caracterizar, é o pecado ou não é pecado? Não sei, não serei eu que vou julgar essa situação. Estou só colocando aqui o que a igreja diz. O catecismo diz não pode, e é fechada a questão no catecismo. É só ler o parágrafo 1650, o Papa Francisco deixou uma frestinha aberta. Então aí, não sou eu que vou interpretar essa questão. Eliane Gomes, desenhos e filmes infantis que se utilizam de símbolos da nova era, podem ser assistidos em lares cristãos? Não é bom, né? Se o filme tem conotações de nova era, tal, vai induzindo a criança a acreditar em coisas que não são verdadeiras. Então, eu penso que não é bom, claro, né? Mesmo que desconheçam a simbologia e seus significados, bom, aí eu acho que cabe aos pais orientar a criança. Olha, meu filho, esse filme aqui não é bom para você por causa disso. Gente, para isso que existe pai e mãe. Para cada filho, Deus deu 2 orientadores. É para isso. O pai e mãe é para educar. O catecismo diz, os primeiros evangelizadores da criança são os pais. Então, assista o filme e vê, tem coisa ruim, violência, morte. Meu filho, você não vai assistir isso daqui. Isso faz mal para você. É isso. Muito bem, vamos para o nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho. São só 3 minutos, espere aí. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa. Eu quero só lembrar uma coisa a mais com relação ao boleto que você recebe na sua casa. Esse boleto ele só tem validade para o mês de fevereiro. Então, ele vale até o dia 29 de fevereiro só, ok? Então, você não pode, no mês de março, querer pagar a sua contribuição usando o boleto do mês de fevereiro. É uma exigência da FEBRABAN, da Federação Brasileira dos Bancos. Então, o boleto só pode ser usado até o final do mês. Quero mostrar esse lançamento da Canção Nova, muito bom, editora Canção Nova, A Cura como Expressão da Misericórdia de Deus, escrita por uma americana, que é a doutora Mary Riley, que é especialista em Sagrada Escritura. E eu quero ler aqui o que está escrito aqui no rápido currículo dela, para você ter uma ideia do potencial dessa senhora. Olha aqui, professora de Sagrada Escritura no Seminário Maior do Sagrado Coração de Jesus, em Detroit, nos Estados Unidos. Ela é americana. Palestrante internacional em temas relacionados à Sagrada Escritura, evangelização, autora de vários livros e lidera a Comissão de Doutrina do Escritório Internacional de Serviço da Renovação Carismática Católica, em Roma.
E também acumula a função de membro do Conselho Pontifício de Promoção da Unidade dos Cristãos ali em Roma. Então, gabaritado. Escreveu um livro sobre cura, né? Como expressão da misericórdia. Lançamento da editora Canção Nova. Você pode adquirir aí pelo porta a porta, pode adquirir pelo telefone 1231 86 2600, ou então você pode entrar em loja.cançãonova.com, ok? Você pode adquirir. Muito bem, quero mostrar rapidamente aqui esta coleçãozinha de livros que você está vendo aqui na minha mão, que são muitos livretos. Qual é o sentido dessa coleção? Repare que cada um tem uma cor diferente, que são assuntos diferentes. Por exemplo, esses verdinhos aqui, eles são sobre a vida espiritual, né? Por exemplo, como perseverar na vida espiritual, né? Muita gente tem dificuldade na perseverança, né? Você conhece o poder do sangue de Cristo? Por que ser devoto do coração de Jesus? O combate da fé. O que a igreja ensina, né? Depois, a importância da oração. Enfim, são temas espirituais, ok? Depois tem um outro aqui, que é uma cor meio roxa, que é sobre o quê? A Bíblia. Então, por que não basta só a Bíblia? Por que a igreja não tem só a Bíblia? A igreja tem o catecismo, tem, né, a tradição e tem o magistério. Porque Cristo deixou essas três coisas, ok? Como ler e entender a Bíblia, né? Como entender páginas difíceis do Antigo Testamento, por exemplo, Torre de Babel, o que foi aquilo, as 10 pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, como é que foi, o mar abriu, não abriu, como entender essas coisas. Enfim, depois tem outros ainda, né, por exemplo, esses mais azulzinhos aqui, sobre como venerar por que venerar as santas relíquias, por que a igreja valoriza tantas relíquias, né? Porque os católicos veneram as imagens, enfim, são temas da nossa fé católica, assim, em pequenos opúsculos, né, que a pessoa pode tirar suas dúvidas, por exemplo, quem é Deus, aí já é uma outra coleção, uma outra cor diferente, para que você possa crescer na sua fé e na formação. Eu gosto de lembrar aquilo que dizia o profeta Oséias para os sacerdotes do seu tempo, 700 anos antes de Cristo. Os sacerdotes judeus, Oséias dizia para eles assim: o meu povo perece por falta de formação. Oséias 4, versículo 6. Meu povo perece por falta de doutrina. Isso nunca foi tão atual. Quantos católicos deixam a mesa da Eucaristia, da confissão, para ir para seitas e religiões que não tem nada disso? Não tem os santos, a misericórdia da Virgem Maria, entende? Porque falta doutrina, falta formação. Vamos aqui ver as perguntas que chegaram por e-mail. Bom, Fabrício Santos: sou estudante de filosofia e por vezes não consigo conciliar minha fé com meus estudos acadêmicos. Como passar por questões filosóficas sem colocar em risco a minha fé? Fabrício, há filósofos cristãos, há filósofos que não são cristãos. Então, se você embarcar aí em Nietzsche, Schopenhauer, Marcuse, Jean-Paul Sartre, Saramago, você vai virar ateu, porque eles são todos ateus. Nietzsche dizia: Deus não existe. Escreveu lá a morte de Deus. Então, quando você tiver que ler um autor desse, porque quem estuda filosofia acaba tendo que ler para saber que existe. Vai ler Marx, vai ler Engels, mas cuidado, saiba o que você está lendo. Agora, quando você lê um filósofo, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, São Boaventura, mas fica tranquilo, entendeu? Então você tem que saber em que mar você está navegando, se é um mar cristão ou um mar não cristão, ok? Então a igreja exige, por exemplo, que um sacerdote faça 3, 4 anos de filosofia antes de fazer teologia. Por quê? Porque a filosofia ensina você a pensar. A filosofia faz ginástica intelectual. Para quê? Para que depois você possa interpretar melhor a Escritura. Aí vem a teologia. Então, o Papa João Paulo II escreveu aquela encíclica: Fides et Ratio, a fé e a razão, a fé e a filosofia.
Então, a primeira coisa que eu aconselho você é pegar essa encíclica do Papa João Paulo e ler essa encíclica, para você saber como é que você vai navegar nesse mundo da ciência e da tecnologia. Agora, eu escrevi um livro, está aqui, ó, Ciência e Fé em Harmonia. Não há oposição entre a ciência e a fé. Se você quiser, leia esse livro, que aqui você vai ver muitos e muitos cientistas, físicos, químicos, matemáticos, famosíssimos, alguns deles prêmios Nobel, e muito religiosos. Por exemplo, Pasteur, o pai da microbiologia, o homem que descobriu a vacina, não é? Religiosíssimo o Pasteur. Você vai ver um Edward Millikan, que foi um físico americano que em 1930 descobriu a carga do elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, prêmio Nobel de Física, um homem catolicíssimo. Entende? Então, você vai encontrar, por exemplo, um Freud, que era ateu, e vai encontrar um discípulo de Freud, Carl Jung, que era religioso. O Carl Jung dizia, todos os meus pacientes com mais de 35 anos de idade, ele era psiquiatra, psicanalista, todos os meus pacientes com mais de 35 anos de idade, que chegaram aqui para ser tratados por mim, só ficaram curados na sua religião, com as âncoras lançadas no infinito, ou seja, em Deus. Você está vendo? Freud era um ateu e Jung era um homem religioso. Então, aí, vamos em frente. Jana Selma Silva, por que os 10 mandamentos ensinados pela Igreja Católica não é o mesmo que consta no texto bíblico? Existe um momento histórico de quando essa mudança passou a vigorar? Bom, primeiro o seguinte, a Bíblia não traz 10 mandamentos, a Bíblia não fala em 10 mandamentos. Quem que criou essa história de 10 mandamentos? Foi Santo Agostinho. Santo Agostinho, aquela potência intelectual e santo, o que ele fez? Ele pegou tudo que é ensinamento de moral que está na Bíblia e, usando o texto do Êxodo, colocou 10 mandamentos, catequeticamente. É catequese. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não está escrito assim na Bíblia. Lá na Bíblia está escrito, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma. Santo Agostinho transformou em catequese. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não usar o nome de Deus em vão. Né? Guardar o domingo, lá para eles era o sábado. Né? Enfim, e a igreja achou muito bom. Tão bom que a terceira parte do catecismo, que é a moral católica, é toda baseada nos 10 mandamentos. Né? Eu até escrevi esse livro, A Moral Católica, em cima dos 10 mandamentos. Né? Então, Santo Agostinho, na capacidade dele de síntese, ele sintetizou em 10 pontos, que a igreja desdobra no catecismo, em cada um, em várias páginas. Então, dá um texto inteiro. Ok? É o que a igreja ensina. A igreja ela não fica amarrada na Bíblia literalmente. Ela não interpreta a Bíblia ao pé da letra. Ela interpreta a Bíblia no seu contexto, assistido pelo Espírito Santo. É a tradição e o magistério da igreja, que vem junto com a Bíblia. Eliana Maria, na missa dominical, o pai e a mãe revezam a atenção com o filho recém-nascido, saindo às vezes de dentro da igreja, pois ela chorava muito. Assim o pai perdeu o momento da comunhão. É correto que ele comungue na capela do Santíssimo? Eu penso que sim, não há nenhum impedimento para isso. Ele não fez, ele não perdeu a comunhão na hora certa porque ele quis, estava cuidando da criança. Então, não vejo problema nenhum dele comungar depois. A comunhão não pode ser levada para um doente lá na casa dele, fora da missa? Pode. Ele pode. Num caso desse, não vejo nenhum problema. Não identificar. O que a igreja diz sobre o livro O Evangelho Secreto da Virgem Maria, de Martim Rodrigues Santiago? Eu li esse livro. Esse padre espanhol, Martim Rodrigues Santiago, ele usou um escrito antigo do século III, século IV, que era a Peregrinação de Etéria. É uma monja, mais ou menos do ano 340, que ela saiu da Itália, se não me engano da Itália,
ou da Espanha, e fez uma peregrinação longa à Terra Santa. E ela escreveu uma porção de coisas sobre a vida de Nossa Senhora, que ela diz que pesquisou lá na Terra Santa, por volta do ano 300, 400. Esse padre, Martim, pegou esses escritos, né, da peregrinação de Etéria. Está publicado esse livro, acho que deve ter até na internet, aí você entra lá, Peregrinação de Etéria, você vai achar. Ele pegou e ele escreveu esse livro dele, né, contando como é que foi a vida de Nossa Senhora. Não, são coisas que não estão no Evangelho. Algumas coisas pouco assim. Bom, eu li uma vez uma análise de Dom Estevão Bittencourt, que é um homem muito importante, muito sério. Dom Estevão diz, não podemos acreditar nisso, como está assim. É um exercício meio que de, vamos dizer, meio que de ficção, que se faz bem para você, tudo bem, você pode ler, mas você não deve acreditar que aquilo ali aconteceu ipsis literis, ou seja, ao pé da letra. Não, não há uma comprovação. É bonito, é agradável, eu já li esse livro do Padre Martim, mas não é uma revelação bíblica que você possa acreditar 100%. Tem muito livro assim, por exemplo, né? Não tem lá o Médico das Almas, de Crowell, sobre São Lucas, né? Grosso assim. Ela pesquisou, mas você não sabe se realmente tudo que está ali aconteceu com São Lucas. A gente pode ler? Pode. A igreja fala assim, fica ao livre uso da fé. Se não tem nada contra a nossa fé e te edifica, você pode ler. Maria Luísa Schneider, de Natal. Qual o intuito daqueles que, na igreja, pedem o fim do celibato sacerdotal? Ô Maria Luísa, eu vou responder o que os papas falaram sobre isso. O que dizia o Papa Bento XVI, o Papa João Paulo II? O celibato é uma marca do sacerdócio. Por que é uma marca? Porque o sacerdote é aquele que entrega a sua vida para Deus radicalmente. Ele não gasta seu tempo com família, com esposa, com filhos, com trabalho, para ter que manter uma família. Ele gasta seu tempo full time, tempo integral, com as coisas de Deus. Então, por isso, o celibato. E porque Jesus era celibatário. E o sacerdote é alter Christus, ou seja, um outro Cristo. Então, esse é o sentido profundo do celibato. O celibato é como que uma oblação da própria vida. Senhor, eu abro mão de uma família, de uma esposa, de filho, para ser todo seu, inteiro seu. Esse é o sentido que a igreja adotou o celibato. Agora, quem defende o celibato, não sei, eu acho que ele acha que dá para fazer as duas coisas, tal, não acha importante essa oblação da própria vida. Eu, sinceramente, eu acho o seguinte, eu acho complicado o padre ser casado. Se eu fosse um homem casado e padre, com 5 filhos, tendo que trabalhar pesado para manter meus filhos na faculdade. Uma filha formou médica na faculdade particular, pagando uma nota. 2 formaram em odontologia, faculdade particular. Você já pensou eu, padre, ter que arranjar dinheiro para pagar um negócio desse? Eu não ia trabalhar para a igreja. O tempo que eu ia gastar para ter, né? Na época eu era o quê? Professor universitário, então eu tinha um salário razoável, eu conseguia manter. Mas eu não conseguiria, ao mesmo tempo, trabalhar para educar meus filhos e ser padre. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Então, é esse o objetivo, né? Está aí. Ramalho Oliveira, existem registros históricos do momento em que deixamos de guardar os sábados e substituímos pelo domingo? Sim. Ramalho, a partir do momento em que Cristo ressuscitou, esse foi o momento em que a igreja entendeu que agora não é mais o sábado, o dia santo, é o domingo. Porque o catecismo fala aqui, é o primeiro dia da nova criação, refeita pela ressurreição de Cristo. Então, assim, você pega lá, aqui nos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 8, dos Atos dos Apóstolos, eu vou ler, que é fácil de a gente, né?
São Paulo fala claro aqui, essa citação, né? Que no primeiro dia da semana eles celebravam a fração do pão. O que era a fração do pão? Era a missa, né? Está aqui, ó, Atos, capítulo 20, versículo 8. Até aconteceu um milagre nessa missa, teve um jovem que caiu de uma janela lá, morreu e São Paulo ressuscitou. Está escrito aqui nessa mesma passagem, olha, versículo 7, Atos 27. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão, Paulo, que havia de viajar no dia seguinte, etc, etc. Ora, qual é o primeiro dia da semana? É o Sunday, dia do sol, domingo. Depois vem a segunda-feira, terça-feira. Mas a primeira-feira é o Sunday, o dia do sol, o domingo. Então, a partir da ressurreição de Cristo, a igreja adotou o domingo. É isso aí. Társio Martins. E tem documento do primeiro século, do segundo século, por exemplo, São Justino, que foi mártir no ano 155 em Roma. São Justino, doutor da igreja, ele fala, a missa é celebrada no domingo, né? Eu tenho um livrinho aqui, que tem várias passagens que falam disso, ó. Esse livro aqui, sobre a tradição da igreja, são 3 livros, a tradição, a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. É a trilogia, as 3 colunas básicas da igreja. Aqui nesse livro da tradição, eu tenho aqui uma colocação sobre o domingo, está aqui na página 108, olha só, para vocês verem uma coisa interessante. São Justino, dá um close aqui, você ou você? Aqui, ó, São Justino, tá, morreu em 165, o que dizia São Justino, doutor da igreja, mártir em Roma? Ele disse o seguinte, ó, vou ler aqui, reunimos-nos todos no dia do sol. O que é o dia do sol? Sunday, domingo, ok? Porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também é o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo, e nesse mesmo dia Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou dentre os mortos. Está aqui na Apologia 1.67. Depois tem Santo Inácio de Antioquia, que morreu no ano 107, mártir. Santo Inácio dizia assim, aqueles que vivem segundo a ordem antiga das coisas, voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida é abençoada por Ele, né? E por sua morte, na carta aos Magnésios. Então, a tradição da igreja já traz, desde o primeiro século, que a igreja sempre seguiu o domingo. Hein? Deu problema? Eu sigo aqui, tá? Continuando aqui as perguntas, tivemos um probleminha aqui no nosso plano. Tudo bem, estou aqui com a pergunta, agora, Tássio Martins. O Tássio pergunta assim, somos instruídos a orar pelas almas do purgatório, mas, e quantas almas que estão no inferno? Podemos fazer algo por elas? Não, só que ninguém sabe quem está no inferno, graças a Deus. Nem a igreja sabe. Nunca a igreja colocou, fulano de tal está no inferno, nunca, por prudência. A igreja acredita tanto na misericórdia de Deus, que ela não... Agora, não quer dizer que o inferno esteja vazio, não é isso. Entendeu? Reze pelas almas. Ela já pode estar no céu ou pode estar no purgatório. Reze pelas almas. Eu tenho 2 livros aí, um sobre o purgatório, o que a igreja ensina, e tem outro sobre as indulgências, que a gente pode conquistar pelas almas do purgatório. Faça isso. Toda a missa, toda a comunhão minha diária, depois da comunhão, eu rezo por todos os falecidos da minha família, meu pai, minha mãe, 2 irmãos, meus tios, né? Meu sogro, minha sogra, meus cunhados que já morreram, rezo todo dia pelas almas deles. Eu quero chegar lá, não quero que eles reclamem de mim. Gabriela Madeira, Gabriela é do Pará, ela pergunta o seguinte, sou casada há 1 ano e 5 meses no civil, agora decidimos casar no religioso, ótimo, posso usufruir de todo o rito e tradições? Ô Gabriela, você vai usufruir do rito da igreja, o matrimônio para ser válido, tem que cumprir o rito do matrimônio, que é o rito sacramental, então é o que você pode fazer.
algo especial que você queira, converse com o pároco vai dizer se pode ou não, certo? Heloísa Morato, de Pitangui, em Minas Gerais. O cristão pode fazer a opção em vida de doar seu corpo para a ciência após a morte? Pode doar os seus órgãos, se você quiser, né? E você pode também, por exemplo, os hospitais, escolas de medicina, eles precisam ter cadáveres para os alunos estudarem a fisiologia, etc. Então, não é proibido que a pessoa doe parte do seu corpo até, claro, é bom você ouvir a família, que é algo delicado, né? Então, ouvir a família e tal, mas a igreja considera a doação de órgãos, a igreja considera um ato de caridade. Eu, por exemplo, fiz transplante de córnea 4 vezes. 4 pessoas que morreram doaram córneas para mim. Eu nem sei quem é, e você não fica nem sabendo quem é. Senão não estaria enxergando mais hoje, porque eu fiquei quase que completamente cego por causa de um ceratrocone nas vistas, que só tinha cura com transplante. Então está aí. Eu rezo pelas almas dessas pessoas que me doaram. Um deles eu sei que foi um motociclista que sofreu um acidente em São Paulo e morreu. Ali em São Paulo mesmo eu fiz um transplante uma vez. Muito bem. O que mais? João Paulo Oliveira, no momento da adoração, quando se diz graças e louvores sejam dados a todo momento, qual é a resposta? Digníssimo ou diviníssimo sacramento? Qual é a diferença? João Paulo, eu já ouvi as duas coisas. Eu já ouvi padre dizendo que tem que ser digníssimo e outro tem que ser diviníssimo. Eu prefiro digníssimo. Por quê? Porque será que existe diviníssimo? Divino é divino, já é tudo. Será que cabe o superlativo para o divino? Eu acho que não. Para o digno, sim. Você pode ter uma pessoa menos digna, digna e mais digna. Agora, eu acho que você não consegue ter uma pessoa menos divina, divina e mais divina. Então, do pouco que eu entendo de português, eu acho que não cabe aplicar o superlativo não sei, mas eu já ouvi. Então, não vou dizer que não pode. Ana Paula, existe uma hierarquia nos céus e nos infernos? É correto falar infernos no plural? Do inferno a gente não sabe nada. Agora, do céu, a igreja diz que tem níveis de glória diferentes do céu. Então, a igreja fala, por exemplo, Cristo está ao lado do Pai, sentado à direita, na majestade divina. Nossa Senhora, ali, em primeiro lugar. São José recebe um culto de protodolia. Então, é claro que a glória que cada pessoa vai ter no céu depende da sua vida de santidade na terra. Quanto maior o grau de santidade que a pessoa viveu aqui na terra, maior é o nível de glória no céu. Mas todos estarão satisfeitos no céu. Todos estarão saciados da glória de Deus. Até o último do céu vai estar plenamente saciado. Agora, espera chegar lá para saber direito. Daqui da terra é difícil a gente saber tudo isso. Gente, chegamos ao final do programa. Agradeço a vocês que vieram aqui participar comigo ao vivo. Você de casa. Que Deus te abençoe. E amanhã tem Escola da Fé, né? Sempre nas quintas-feiras à noite, a nossa Escola da Fé, ok? Fique com Deus, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.